Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Graças a Deus eu tô bem. Tô muito legal também, tô muito feliz aqui de estar mais uma vez aqui com vocês nesse vídeo. Você que visita o canal pela primeira vez, se inscreve aí para dar uma força pro nosso canal, deixa um like que fortalece muito e compartilha com seus amigos aí que necessitam ouvir essa palavra que nós vamos falar hoje. Amém? Então a gente vai falar sobre como eu não devo orar. Então já vamos iniciar aqui no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 5, que ele diz assim: E quando orardes, não sejais como os hipócritas, porque apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem admirados pelos outros. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Aí ele diz no 6: Tu, porém, quando orares, vai para o seu quarto, e após ter fechado a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará plenamente. O 7. E quando orardes, não useis de vã repetições, como fazem os pagãos, pois imaginam que, devido ao seu muito falar, vão ser ouvidos. E o 8. Portanto, não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, já sabe tudo o que tendes de necessidade, antes mesmo de a gente pedir. É isso que ele fala. E aí no 9 ele vai falar: então por essa razão vós orareis. Aí ele dá o exemplo do Pai Nosso, a oração modelo, que vai ficar pro próximo vídeo depois desse, eu vou estar falando com vocês, tá ok? Interessante aqui no capítulo 5 que ele fala assim pra gente não orar como os hipócritas. Por que como os hipócritas? Hipócritas, talvez a gente possa dizer que seja atores. Não que a gente não tem nada a ver, não tem nada contra os atores, mas atores por quê? Porque hipócritas são pessoas que fazem algo para aparecer, mas o sentimento não é aquele, mas é só para se mostrar, né? É só para figurar aquilo. Então a ideia dos hipócritas é o quê? Orar para serem vistos, para viver de aparência. Então ele fala: não ora igual esses caras aqui. Aí fala: pelo contrário, entra lá no seu quarto e ora em secreto, porque o seu pai que vem em secreto vai te recompensar. A gente pode se dizer que o hipócrita é uma pessoa que ele vai, a gente fala que é um ator porque ele vai fingir se relacionar com Deus, ou seja, então ele está usando Deus para simplesmente aparecer. Então ele fala em secreto. Por que ele fala em secreto? Não tem ninguém vendo, você está sozinho no quarto ali junto com Deus. Então em secreto é quem você é você mesmo, verdadeiramente você e Deus. É por isso que ele quer que você ore em secreto. Aí no versículo 7 ele fala assim, ó: E quando orardes, não useis de vã repetições, como fazem os pagãos, porque eles imaginam que de tanto eles repetir, eles imaginam que eles vão ser ouvidos. Então, ou seja, como os hipócritas eles oram para ser, né, para se aparecer, no caso, os pagãos aqui eles oram para ter, ficam repetindo para ter alguma coisa, entende isso? Então eles usam de vãs repetições a mesma coisa toda hora. Eles acham que de tanto orar eles vão conseguir receber. Ele acha que de tanto ele orar é como se ele estivesse pagando por algo. Eu vou orar, como se ele estivesse comprando. Então ele já não torna um cristão, um filho, né? Ele vai tornar um negociador. Ele está ali negociando com Deus. Não, eu vou orar bastante, eu vou orar, que eu vou ter se orar bastante. E não é assim que funciona. E aqui a gente vai entender isso. Então talvez a pergunta desse pagão seja: quanto será que custa para eu ter algo? Ou quanto será que custa para eu ter um perdão? Quanto será que eu tenho que pagar para receber um perdão de Deus? Olha só. Então talvez essa pessoa ela é movida pela culpa, aquilo que pesa nela. Então ela acha que ela tem que orar muito para pagar um certo preço. Ó, eu vou ter que orar tanto para pagar tantas coisas que eu fiz. E não é assim, é isso que ele está explicando, não é dessa forma. E aí de repente você ora, a pessoa ora, repete e de repente fala: pô, peraí, tá acontecendo alguma coisa, porque Deus não tá me escutando, as coisas não estão mudando. Então ela fica, vamos dizer assim, com um sentimento de culpa. Pô, mas eu orei pouco, eu não paguei o que eu devia, eu preciso orar mais. E aí a pessoa se sente culpa, e aí talvez acha que Deus está devendo para ela porque ela já orou muito. Então ela se tornou um negociador com Deus, ela está negociando coisas com Deus. Isso não existe. Aí o outro ponto aqui que eu quero que você vê é no versículo 8 aqui no texto, que ele fala: então se você não é um hipócrita que ora para ser, você não é um pagão que você ora para ter as coisas, então como que você vai orar? O versículo 8 ele fala: portanto, não vos assemelheis a eles, os pagãos, hipócritas, porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo
o que tem de necessidade. Então Deus já sabe o que nós necessitamos, Ele já sabe, antes mesmo que a gente peça. Então o que a gente vai dizer aqui? O que a gente precisa entender? Que Ele fala, vai para o secreto. Então você vai orar como um filho. O filho, verdadeiro filho, sabe que o pai cuida dele. E o pai desse filho sabe de tudo que ele precisa, e muitas vezes antes dele pedir. Não é assim na nossa vida real. Nosso pai nos conhece, é claro, tirando algumas exceções aí que tem problemas com os pais, né? Mas na maioria das vezes o pai conhece, ele sabe o que o filho necessita, o que ele tá precisando. E o filho muitas vezes conhece o pai e sabe que o pai tá cuidando dele. Então ele tá querendo dizer que nós temos que fazer o quê? Ore como filho, fala com Deus. Pai, fala, meu pai. Você precisa falar com ele diretamente, você precisa ter uma intimidade profunda. Por que essa oração que ele fala, que a gente vai falar no próximo vídeo do Pai Nosso, é uma oração modelo? Porque se você ficar sempre repetindo ela, é uma repetição. Você está repetindo e na verdade não é. Aquilo ali é um modelo para como você vai falar com Deus. Eu vou estar explicando isso no próximo vídeo. Então você precisa ter o que? Intimidade com Deus. Quando você vai orar, você vai pedir alguma coisa para o seu pai, você vai falar assim: Pai meu que mora nesta casa, nesse endereço, na rua tal, que é um grande homem trabalhador, que é isso, que é aquilo, você pode fazer isso por mim, não sei o que, me perdoa? Não, toda vez que for pedir alguma coisa pro seu pai, você vai falar assim? Não, não vai. Então ele deu um modelo que eu vou explicar depois, logo como que funciona. Mas é um modelo. Então o que entende-se de você ser filho, não orar como hipócrita, como negociador, é que você tem que ter intimidade. Orar, ô Pai, se apresente ao Senhor e fale com Ele no seu quarto e em secreto. Amém? Então esse é o vídeo aí, galera, que eu queria deixar com vocês o modo como a gente não tem que orar. Tá? É isso que eu queria explicar para vocês nesse vídeo. Amém? Eu queria agradecer a todos vocês que estão acompanhando o nosso canal aí. Eu peço que você se inscreva aí para estar fortalecendo o canal e compartilha com seus amigos. Valeu? Então um grande abraço para todo mundo aí. Tamo junto aí. Que Deus abençoe a todos. Tchau!